Meteu o cacete em Trump. Uai, não é o bonzão? Não é o todo-poderoso? Tinha que meter o cacete em Trump, porque Trump tá assim com Lula, ó, conversando com Lula, atende Lula, reúne com Lula, tudo com Lula. E falou que gosta muito dele. Ontem, logo depois da conversa com Lula, o que Eduardo Bananinha tinha que fazer então? Já que ele é tiro, porrada e bomba, Andréia, meteu o cacete Donald Trump, é. Só que ele não vai fazer isso, porque ele não vai ter para onde voltar. Aliás, ele já não tem para onde voltar. Ele não vai ter aonde ficar. Porque voltar ele não pode pro Brasil. E daqui a pouco, se ele atacar Trump, ele vai ter que sair fugido de lá. Aí o que ele tá fazendo? Puxando o saco de Trump. E, consequentemente, lambendo as botas de Lula. E o caça F-35, Andréia? E o Brasil que ia virar uma Cuba e uma Venezuela porque os Estados Unidos ia interferir, ia fazer o escambau no Brasil. Conversa pra boi dormir e pra tocar gado. Só isso. Vamos ver? Antes eu vou te explicar qual foi o contexto da conversa. Você sabe essas operações da Polícia Federal? Pois é, encontraram empresas e conexões lá nos Estados Unidos. De brasileiro. Do brasileiro aqui que foi pego aqui, ó. Que tem ligações com um monte de gente. Tem um monte de empresas lá. E ele dá o calote lá também no governo dos Estados Unidos, ó, cometendo vários crimes financeiros. Assim como no Brasil. Aí Lula ligou para Donald Trump e falou, olha, nós descobrimos isso, isso, isso e isso. Está acontecendo os crimes tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem uma parte, alguns estados, que eles já sabem, servem como paraíso fiscal, em que muitos bandidos vão para esses estados. São pessoas muito ricas. É bandidão, gente. Não estamos falando de coisa, não. Nós estamos falando de bandidão mesmo. Entendeu? De comprar mansão lá nos Estados Unidos de 300 milhões de reais, 360 milhões de reais. E tudo aqui interligado aqui no Brasil. Aí Lula ligou para Donald Trump para saber se ele está interessado em pegar esses bandidos que tá lá nos Estados Unidos, aprontando no Brasil e nos Estados Unidos. E Donald Trump disse, ó, vamos pegar. Tamo junto. O que for necessário fazer, a gente vai fazer. Aí foi esse teor da conversa. Pra você entender um pouquinho, o ministro da Fazenda, Haddad, explicou um pouco essa situação. Vamos ver aqui? Olha aqui, ó. Fernando Haddad diz que organizações criminosas têm conexões nos Estados Unidos. Presta atenção. E foi sobre isso que Lula foi falar com Trump. Por meio de um trabalho da Receita Federal, as conexões do crime organizado com o território americano, com pessoas que atuam no território americano, se valendo de uma legislação mais permissiva para lavar dinheiro do crime organizado do Brasil e remeter esse dinheiro para o Brasil limpo, vamos dizer assim, como investimento direto estrangeiro para aquisição de empresas brasileiras, de ativos brasileiros, propriedades brasileiras. Então você veja que o crime organizado está usando um país que tem relação diplomática conosco há mais de 200 anos, né, para lavagem de dinheiro. Esse é o primeiro ponto fundamental que nós temos que enfrentar, e sem a cooperação do governo dos Estados Unidos, essa atividade é impossível. Está completamente mapeada a operação. Nós temos 15 fundos mapeados no estado de Delaware que são usados para atividades ilícitas de lavagem de dinheiro. É uma terceira frente de trabalho, também muito importante, que é o fato de que as mercadorias que saem dos Estados Unidos, nem todas passam por um procedimento que é usual no Brasil, que é o escaneamento dos containers. Quando você escaneia o container, você consegue identificar mercadorias que não estão atestadas na nota fiscal. Geralmente é um contrabando. E armas americanas estão chegando ao território nacional
ou por portos brasileiros, ou por terra, por meio de outros países, do tráfico por outros países, e essas armas são fuzis que estão abastecendo o crime organizado nas comunidades. Então, o nosso pedido é para que, da mesma maneira que legitimamente outros países cobram do Brasil escaneamento, pensando em drogas e aquilo que tem que ser inibido pela atividade aduaneira, nós queremos que o mesmo seja feito com as mercadorias que chegam ao Brasil. Descobrimos, por meio de um trabalho da Receita Federal. Então, foi sobre isso que Lula falou com Donald Trump. Vamos junto pegar esses bandidos? Qual que é o seu ânimo e tal? E Donald Trump se animou e disse, vamos pegar. Aí, essas tratativas que estão sendo feitas agora com o Brasil e os Estados Unidos.